A Copa do Mundo terminou e infelizmente o Brasil não foi campeão. Mas assim como eu, você assistiu ao jogo final, aquele jogaço entre Argentina e França. Eu quero te convidar a trazer desse jogo alguns ensinamentos, mas não é para o futebol, é para a nossa vida financeira, para os nossos investimentos. Além disso, nesse vídeo eu quero te ajudar a montar uma seleção de investimentos para você. Você é o técnico da sua seleção e eu quero te ajudar nisso. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o canal do A Riqueza Escondida e eu me chamo Luciano Duque. Aqui eu converso sobre finanças pessoais, cartão de crédito, milhas aéreas, investimentos, renda extra e diversos outros assuntos sobre o nosso dinheiro. Então já fica o convite a se inscrever no nosso canal, acompanhar os nossos vídeos, se esse assunto é interessante para você. Mas vamos lá, o que essa final entre Argentina e França pode trazer de ensinamentos para a gente? E eu já te falo que é muita coisa. A primeira lição que a gente pode tirar desse jogo final, que foi um jogaço entre Argentina e França, é que nenhum jogador ganha um jogo sozinho. Calma, talvez você esteja aí pensando, mas Luciano, Messi e Mbappé jogaram demais. Eu concordo com você, mas nenhum deles fez o que fez sozinho. O Messi jogou muito, mas a Argentina só foi campeã porque existia um time junto com ele. O Mbappé jogou demais, jogou muito, mas a França só chegou até a disputa de pênaltis porque existia um time junto com o Mbappé. Você percebe isso? Ninguém ganha jogo sozinho. E como que a gente traz isso para a nossa vida financeira, para os nossos investimentos? Não adianta a gente focar em um só investimento, não adianta a gente ter um investimento que a gente acha, nossa, esse é um investimento, é maravilhoso, ele é fantástico. Não adianta. Sozinho ele não vai ganhar um campeonato, sozinho ele não vai conseguir independência financeira para você. Nós precisamos de uma carteira de investimentos, nós precisamos de um time onde cada jogador saiba a sua função, cada jogador desempenha o seu papel. É por isso que essa partida traz esse primeiro ensinamento para a gente. Nenhum investimento sozinho vai ganhar nada. Nós precisamos escolher bem os investimentos onde nós vamos aplicar o nosso dinheiro. O segundo ensinamento que nós podemos tirar dessa partida final entre França e Argentina é que não adianta todo mundo querer fazer gol. Nós precisamos de jogadores que defendam o nosso time. Nós precisamos de um goleiro. Lembra, no finalzinho da prorrogação, a França teve uma chance de acabar com a Copa do Mundo, fazendo um gol, mas o goleiro da Argentina estava atento, ele estava pronto para fazer aquilo que é a função dele, defender, e ele fez uma defesa fantástica. Da mesma forma, trazendo para o mundo dos investimentos, para as nossas finanças pessoais, pessoal, não adianta a gente pensar só em investimentos que vão nos dar alta lucratividade, que vão nos enriquecer rapidamente. Nós precisamos de investimentos que também sejam defensivos, que sejam seguros, que estejam preparados para quando nós tivermos um ataque do adversário. E quais são os adversários dos nossos investimentos? São vários. A inflação, a política na China, nos Estados Unidos, em vários locais do mundo influenciam a nossa. Nós sabemos disso, nós somos influenciados diretamente por vários fatores e nós precisamos estar preparados. Por isso, assim como num time, não adianta todo mundo subir ao ataque para tentar fazer gol, nós precisamos ter uma carteira de investimentos equilibrada. Infelizmente, você lembra o que aconteceu com o Brasil? Eu preciso trazer isso, é trágico, mas eu preciso trazer. No finalzinho da prorrogação, o Brasil ganhando o jogo, os jogadores subiram ao ataque para tentar fazer gol. Precisava daquilo, pessoal? Não precisava. Naquele momento, nós precisávamos de defesa. Nós precisávamos que os jogadores estivessem atentos. Por quê? A Croácia fez um contra-ataque e marcou o gol de empate. Olha só, no mundo dos investimentos é a mesma coisa. Não adianta num momento de crise como esse, num momento difícil como esse que nós estamos passando agora, e a gente pensar só em ações, pensar em criptomoedas, pensar só em investimentos que às vezes a gente escuta na internet, olha, você vai ficar rico rapidamente, porque não é assim. A única pessoa que pode ganhar um campeonato é uma equipe.
A única pessoa capaz de conquistar uma independência financeira para você é uma carteira de investimentos bem montada e equilibrada. Assim como eu prometi, agora eu quero te ajudar a montar uma seleção de investimentos. Um time campeão, um time de investimentos que é capaz de ganhar um campeonato. Nós vamos ver, trazendo essa ideia da Copa do Mundo, essa ideia do futebol, que é possível montar uma carteira de investimentos equilibrada, assim como é possível também montar um time de futebol equilibrado. Uma carteira que é defensiva no momento em que o adversário estiver nos pressionando, uma carteira que sabe desempenhar o seu papel, que sabe sair jogando, né? E que é capaz de marcar gols, que é capaz de trazer rentabilidade para a gente. Então, trazendo essa ideia do futebol, eu quero te ajudar. Mas lembre-se, o técnico da sua seleção é você. Eu não estou falando que você tem que ter esse ou aquele investimento. Eu só estou te mostrando o que faz sentido para mim dentro de uma carteira de investimentos. Então, sem enrolação, vamos lá escalar a nossa equipe. Chegou a hora da nossa convocação oficial. A hora de anunciar todos os investimentos que vão fazer parte da nossa carteira. Assim como no time de futebol, eu vou falar posição por posição, a começar por ele, pelo goleiro. Logicamente, nós sabemos que todo bom time começa por um bom goleiro. E no caso da nossa carteira de investimentos, quem vai ser o nosso goleiro? Olha, eu elegi para o meu time o Tesouro Selic. E por que isso? Porque é um investimento seguro, é um investimento que tem liquidez, é um investimento garantido, assim como precisa ser um bom goleiro. O Tesouro Selic é um título público, então ele tem a garantia do próprio governo federal. Ele me dá a garantia de que no momento em que eu precisar do dinheiro, o dinheiro vai estar disponível. E é um título que está atento à inflação. Ele não vai deixar eu perder para a inflação. Ele vai sempre me proteger desse adversário. Por isso, o Tesouro Selic é um ótimo goleiro para o nosso time. Agora que nós já temos um goleiro, é hora da gente pensar na nossa defesa, nos nossos zagueiros, aqueles investimentos que vão proteger o nosso patrimônio junto com o goleiro nos momentos em que o adversário estiver em cima do nosso time. Então nós precisamos de investimentos que sejam seguros, que sejam garantidos, que estejam ali quando a gente precisa. Não pode ser aquele zagueiro que na hora que o time está tomando um contra-ataque, ele está lá na área fazendo um gol. Eu me lembro de um time, de uma seleção que aconteceu isso. Bom, mas vamos então aos nossos 3 zagueiros. Primeiro, um CDB que renda acima de 100% do CDI. 100% já é interessante para termos na nossa zaga. Segundo zagueiro do nosso time, um Tesouro IPCA+, também é um título público, também tem a garantia do próprio governo e ele paga a inflação mais uma taxa. Então a gente não corre o risco de perder dinheiro para a inflação, como acontece com a querida e antiga poupança. Então nosso segundo zagueiro, um Tesouro IPCA+. O meu terceiro zagueiro é um fundo que investe em dólar. Por que eu tenho esse zagueiro? Porque nós estamos num momento muito complicado da nossa economia, tanto interna quanto externa também. E para o ano que vem a gente não sabe muito bem como as coisas vão caminhar. Ter dólar, ter investimentos em dólar nesse momento é importante, porque se nós tivermos uma crise interna, um problema interno, o dólar vai disparar. E se os seus investimentos estão em dólar, ou pelo menos parte deles, significa que os seus investimentos também vão subir. Talvez você me pergunte, Luciano, mas e se o dólar cair? Isso, teoricamente, significa que os outros investimentos que você tem vão estar indo bem, que os outros jogadores da sua equipe vão estar indo bem. Isso não é uma regra exata, tá? Até porque no Brasil nem o passado é certo, mas costuma acontecer isso. Então, ter um zagueiro como um fundo de dólar é interessante porque ele vai trazer o equilíbrio que eu preciso na minha zaga. Agora que nós já temos o goleiro e também a nossa zaga, é hora da gente pensar nos nossos laterais. E para isso, eu preciso de 2 jogadores que sejam leves. Por quê? Eles vão subir ao ataque, mas eles precisam também defender a nossa equipe. E para os nossos laterais, eu fiz uma escolha que para mim faz todo sentido.
os irmãos gêmeos LCI e LCA. Eles se parecem bastante, né? Letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. São dois investimentos de renda fixa, então eles são seguros, porque contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito e eles são leves, porque eles são isentos de imposto de renda. Então, para o meu time, para a minha lateral, faz todo sentido eu contar com LCI e LCA. Agora que nós já escolhemos o goleiro, os zagueiros e os laterais, é hora da gente ir para o meio de campo. E para a nossa seleção de investimentos, eu escolhi dois investimentos. Um mais seguro e outro mais habilidoso, outro que vai mais à frente. Quais são esses investimentos? A debênture. Por quê? A debênture é um investimento de renda fixa, onde você empresta seu dinheiro para uma determinada empresa. Apesar de não possuir a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, quando você escolhe bem uma empresa, o seu risco é bem pequeno. Por isso que eu coloco a debênture como um meia de defesa mais seguro, bem mais garantido. Por outro lado, se não tem tanta garantia assim, já é um meia de habilidade, é o meu camisa 10, que são as ações pagadoras de dividendos. Ações de boas empresas que de tempos em tempos vão nos pagar dividendos e com esses dividendos nós podemos fazer novos aportes ou investimentos em outros produtos. Por isso que eu digo que é um meia de campo armador que faz assistências, mas que também faz gol. Por isso que para o meu time, para a minha seleção, o meio de campo é a debêntures e as ações pagadoras de dividendos. Agora que já montamos quase todo o time, é hora de ir para uma posição fundamental, para o ataque. Aqueles jogadores, aqueles investimentos que são responsáveis por ganhar jogo, por conseguir rentabilidade para a nossa carteira. Eles são fundamentais e por isso nós precisamos escolher muito bem quem são os nossos atacantes. O primeiro atacante da nossa seleção são os fundos imobiliários, um investimento em renda variável, excelente atacante, mas que nós precisamos ter muito cuidado na hora de escolher. Existe uma mídia muito grande falando que esse jogador é bom, que aquele jogador é bom, quando na verdade você precisa avaliar se realmente faz sentido na sua carteira, se faz sentido esse jogador no seu time. Não vá apenas pelo que a mídia está falando, não. Nós precisamos de um bom fundo imobiliário. E o que é o fundo imobiliário? São investimentos em renda variável, onde você compra cotas de um imóvel e todos os meses você recebe uma parcela de aluguel, logicamente, referente ao quanto você comprou, a quantas cotas você comprou. Então, o legal do fundo imobiliário é que além desse aluguel que você recebe, como um investimento variável, o valor da cota também muda dia a dia. Logicamente que ela pode subir, mas também pode cair. Por isso é importante ter atenção, é um excelente atacante, mas que nós precisamos ter muito cuidado na hora de escolher. O segundo atacante da nossa seleção são as ações small caps, ações de empresas menores. Não são ações daquelas empresas grandonas, pagadoras de dividendos, não. São ações de empresas menores, mas que estão crescendo muito rápido, que podem entregar um resultado muito rápido. É um atacante muito perigoso, é um atacante muito importante para o nosso time. Logicamente, nós precisamos saber escolher esse atacante, nós precisamos escolher as ações corretamente, não apenas porque a mídia falou, não apenas porque tem um bom empresário, mas porque realmente nós vimos que faz sentido ter esse atacante na nossa seleção. O terceiro atacante da nossa seleção são as ações internacionais. É como se fosse aquele jogador que se naturalizou brasileiro para jogar pela seleção. Por que ter ações internacionais? Primeiro porque o mercado de ações é muito mais evoluído fora do Brasil do que é aqui. Nós temos excelentes empresas que não vendem as suas ações pela B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil. Por isso que nós precisamos internacionalizar os nossos investimentos. Um outro motivo para a gente ter ações internacionais nos nossos investimentos é porque elas não dependem diretamente dos problemas internos do Brasil. Infelizmente, nós sabemos que o Brasil é um país com muitos problemas
e no ano que vem ainda é muito incerto o que vai acontecer. Essas ações, elas não sofrem diretamente por conta da fala de um presidente, por conta de uma votação, por conta de uma decisão interna. Então essas ações, elas estão ilesas a isso. Por isso que faz sentido ter esse jogador no nosso time, ter essas ações dentro da nossa carteira de investimentos. Agora que nós já escolhemos os 11 investimentos que vão fazer parte da nossa carteira, vamos fazer uma revisão no nosso time. Primeiro nós temos nosso goleirão, o Tesouro Selic. Depois nós temos nossos 3 zagueiros, CDB, que rende 100% do CDI, o Tesouro IPCA+, e um fundo que investe em dólar. Depois nossos 2 laterais, LCI e LCA. Depois nossos 2 meio de campo, debêntures e ações de grandes empresas pagadoras de dividendos. E por fim, nossos 3 atacantes, nossos goleadores, fundos imobiliários, ações small caps e ações internacionais. E aí, gostou da seleção que eu montei? Gostou do time que eu escalei? Lembra, hein? Você é o técnico da sua seleção, é você que vai montar. Mas não se esqueça de pensar na característica de cada jogador na hora de escolher. Pensa na característica do investimento na hora de montar a sua carteira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu procurei falar um pouco da Copa do Mundo, já que isso está fresco na nossa cabeça, e também ensinar sobre investimentos. Se você gostou, deixe o seu curtir, comente aqui embaixo, porque isso ajuda muito o nosso canal. E também, se você tiver alguma dúvida, pode escrever, porque vai ser um prazer poder te responder, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Bons investimentos. Até mais.